Quero agradecer a presença ao vivo no nosso estúdio de jornalismo da médica Adriana Schmidt. Ela é alergista. Nós vamos falar sobre cuidados, especialmente aqui em Curitiba, que dá para chamar até de uma capital da alergia e que principalmente nessa época de primavera judia muito das pessoas, né? Certamente você ou algum parente seu ou conhecido sofre com problemas de alergia nessa época do ano. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Sim, tudo bem. Dá para chamar Curitiba de uma capital da alergia, né? A gente não está exagerando não, né? Não, de maneira nenhuma. Acho que os ácaros gostam muito daqui. É poucos dias de sol, muita umidade, é um ambiente ideal para eles. Isso é o que leva a essa condição. É um dos fatores, né? O fator climático também é bem importante, essas mudanças bruscas de temperatura que nós temos aqui. Essa época, dá para dizer também que ela aumenta o fluxo nos consultórios aí em Sim, principalmente de pacientes adultos, né? Com sintomas nasais e oculares, né? De prurido, de coceira no nariz, coceira nos olhos, os olhos ficam vermelhos, inchados. Isso pode ser um indício de que essa pessoa tenha uma rinite sazonal, né? Desencadeada pelos pólens. Basicamente, o que irrita mais a pessoa que tem, por exemplo, uma rinite nessa época do ano, é esse vai e vem na temperatura, um dia hora muito seco, hora muito úmido, o que realmente afeta? Depende do que o paciente é sensibilizado. Se a alergia a ácaros, vai ficar pior em ambientes, assim, em épocas que o tempo está muito úmido, né, que tem poucos dias de sol. Se a pessoa é sensibilizada aos pólens, vai ser pior nos dias que estão mais secos, porque daí o ar vai estar mais carregadinho com os pólens e ele vai sentir mais sintomas. Ou seja, para cada dia do ano aí tem um alérgico aqui em Curitiba, o ano inteiro. Ok. Existe também preocupação, muitas vezes, da pessoa com o verão. As pessoas sofrem de alergia a uma exposição intensa ao sol, né? O que dá para falar nesse sentido, por exemplo, nesse momento que as pessoas começam a planejar férias de verão? Usem muito filtro solar. Né, o filtro tem que ser de um fator no mínimo 15, né, a diferença do 15 para o 30, 60 é pequena, mas esse filtro tem que ser reaplicado com frequência. Se você está na praia, na piscina, tem que reaplicar a cada mergulho ou a cada 2 horas. Né? No dia a dia tem que aplicar de manhã cedo, tem que reaplicar depois do almoço, mesmo em dias nublados, porque os raios UVA, que são aqueles que vão provocar envelhecimento da sua pele e que vão causar manchas e rugas, eles têm mesmo em dias sem sol, né? E a exposição solar tem que ser muito lenta, muito gradativa, principalmente para quem tem alguma sensibilidade ao sol, tem que ir bem devagarinho. O que leva as pessoas a ter mais ou menos alergia, basicamente? Basicamente são 2 fatores fundamentais, né? Um é a tua bagagem genética, você tem uma predisposição, tem genes que já estão te predispondo a algum tipo de alergia. E outra exposição ambiental, que eu costumo dizer que você não tem alergia àquilo que você não conhece, aquilo que você não teve exposição. Então é necessário uma exposição, por isso que aqui em Curitiba é tanta alergia ao ácaro. Porque tem muito ácaro aqui, gente, tem mais ácaro do que pessoas, com certeza. Ok. É bastante curioso, né? Agora a gente pode dizer também que a alergia ela é uma forma aparente de mostrar que o organismo da pessoa não respondeu bem a alguma coisa, né? Que na verdade o organismo é estranho ou não conseguiu se defender bem de alguma situação. Não é imunidade baixa, pelo contrário, é imunidade alta. Você está reagindo a coisas que normalmente você não deveria reagir, né? Então existem os anticorpos da alergia, os IgEs, que estão bem ativos assim nesses pacientes que têm alergia. É um excesso de defesa, na verdade. É um excesso de defesa, começa a se defender contra coisas que deveria ter tolerância. Que o organismo devesse até desconsiderar, mas que ele acaba considerando como um perigo e começa a reagir. Ok. No caso das crianças, o que mais tem afetado as crianças aqui na cidade de Curitiba, por exemplo? Olha, na época de inverno nós temos muitos quadros de asma, ou também popularmente conhecido como bronquite, que são aquelas crises de tosse, chiu no peito, falta de ar, que elas ocorrem de uma maneira mais repetitiva. Se bem que não há necessidade de ter o chiu no peito e a falta de ar. Tem muita criança com tosse, que já usaram 200 xaropes e não melhoram. Quando a gente começa uma abordagem específica para asma, elas acabam melhorando bastante. No caso da alergia, de uma maneira geral, deve ser preocupante também o uso sem indicação, né, sem orientação de um médico, de alguns medicamentos, né?
Com certeza. Antialérgico não é tão inofensivo assim para a pessoa sair tomando sem Não, de maneira nenhuma. Tem alguns antialérgicos que têm uma potência maior, que têm um efeito de sedação a nível do sistema nervoso central, que podem provocar efeitos colaterais bastante desagradáveis, que podem ter interferência com outros tipos de medicamentos. Então, a gente contraindica absolutamente a automedicação. Tem que procurar um médico, de preferência, um especialista em alergia. E aqui em Curitiba está cheio. Estamos todos lotados, né? Porque tanta alergia que... As pessoas que têm um pouco mais, as que sofrem, né, digamos assim, ao longo do ano todo, independente de inverno, verão, umidade ou ao pó, e é um número considerável de pessoas no país, talvez até um pouco maior, é claro, em função das circunstâncias aqui em Curitiba, elas acabam sofrendo com a própria maneira de lidar com as alergias, né? Passam por vários tratamentos, várias tentativas, fazem todos aqueles testes. O que hoje é mais seguro, por exemplo, para a pessoa? Que caminho é mais seguro para a pessoa hoje? Olha, o mais seguro é tentar identificar o que aquela pessoa tem alergia. A partir daí, são instituídas medidas para diminuir o contato dela com aquilo que ela tem alergia. Em paralelo, a gente entra com medicação. O mais moderno hoje são medicações que têm uso local. Então, se você tem uma alergia no olho, vai usar um colírio específico para alergia. No nariz tem os medicamentos anti-inflamatórios, muitos deles derivados de corticoides, mas tem uns bem mais recentes, que eles têm uma fixação muito grande pelo tecido nasal, então eles não têm risco de uma absorção para fazer efeitos colaterais a longo prazo. E, eventualmente, a gente usa antialérgicos pela via oral também, sempre avaliando cada caso, porque tem vários tipos, então para cada indivíduo a gente vai ter um que é mais indicado. Chamados tratamentos com vacinas, também são bastante utilizados, né? Olha, são às vezes mais do que deveríamos, né, aqui no Brasil principalmente. Mas num grau de escalonamento seria a última coisa. Em primeiro lugar, saber o que tem alergia, evitar, fazer um tratamento com medicamentos de ação local, não surtir efeito, acrescenta um via oral, ou se o caso é mais grave, já começa com os dois imediatamente. E para aqueles pacientes que já fizeram todas as medidas, que já sabem do que tem alergia, que já estão tendo todos os controles e mesmo assim persistem pelos sintomas, com os sintomas, e se eles forem extremamente alérgicos, você vai instituir, um médico alergista vai instituir um tratamento com as vacinas para alergia. Mas não existe vacina para tudo, né? São para alguns alérgenos específicos. Ácaro, tem que saber qual é a espécie de ácaro. Essa história de vacina para poeira é da idade da pedra, porque a poeira tem restos de animais, tem restos de escamas de pele humana, tem restos de insetos. A poeira pode ser gerada vacina de para ácaros, né? Genérico. Tem pacientes que têm alergia a uma espécie de ácaro e não tem a outra, então tem que saber, é uma coisa muito específica, muito precisa. Essas vacinas são feitas a nível de consultórios médicos ou de hospital, o paciente permanece em observação, existe o risco de fazer uma crise alérgica depois da aplicação da vacina. Então, assim, é a última coisa que a gente tenta. E para a pessoa que sofre um pouco mais com alergia, ela também precisa não só do tratamento, mas uma consciência de que certas coisas ela não pode ter em casa, com certos materiais, por exemplo, ela não pode conviver, né? Talvez isso seja mais difícil, né? Exato. Geralmente os alérgicos, quem tem alergia respiratória, eles são mais sensíveis a agentes voláteis, que têm um cheiro forte, ou que têm resíduos, madeiras, poeiras, químicos. Então também tem que tomar cuidado nesse sentido. Qual é a parcela hoje de produtos voltados para a beleza, por exemplo, que levam as pessoas a um consultório em função de alergia? Muitos, milhões. Que cresceu muito esse mercado. Cresceu muito, tanto que nós temos agora uma bateria de testes cutâneos que foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Alergia em conjunto com a dermatologia, para você testar aqueles antígenos que estão presentes nos cosméticos, produtos, né, que estão presentes nos cosméticos que podem sensibilizar a pele. Esses testes são bastante interessantes. Nós aplicamos uma bateria de cerca de 30 a 40 substâncias nas costas da pessoa. É feita uma retirada em 48 horas e uma leitura em mais 48 horas, porque esses produtos dependem de um tempo maior de permanência na pele. Então são os testes mais elaborados que aqueles testes clássicos que nós fazemos para um produto errado na pessoa errada pode causar um dano sério, né? Um estrago muito grande. Eu já tive experiência com isso no consultório. Você passar um creme para uma pessoa foi maravilhoso, ela deu para a amiga, deu para a sobrinha e fez um estrago na pele. Quer dizer, tem que ser muito específico, né? Okay. Então, pegar carona no produto dos outros não dá certo. Não é recomendável. Pode ser maravilhoso para um, mas para o outro, né? Falar um pouco também, muitas vezes as pessoas estão acompanhando a entrevista e têm esse tipo de curiosidade de saber a respeito das alergias relativas à alimentação, né? Isso é muito comum com crianças, né? O leite principalmente crianças. Incomoda demais. Além do leite, aí, o que mais é um causador, um gerador de problemas de alergia? As alergias alimentares, elas são bem mais raras do que as alergias respiratórias. Mas dentro das
alergias alimentares, o leite, sem sombra de dúvida, é o principal alergeno, principalmente porque hoje as mulheres estão amamentando um pouco menos, né? E o ideal é que o aleitamento exclusivo seja feito até os 6 meses. Então, com introdução precoce, né, é uma proteína estranha, uma proteína... O leite de vaca é bom para vaca, para o bezerro, né? Então, é o leite, o trigo, o ovo, o peixe, né? E em adultos, camarão, frutos do mar, amendoim, nozes, castanhas, né? Mas existem testes que são feitos na pele e mais especificamente a provocação oral. Então, se aquele indivíduo já ingeriu 10 vezes camarão e nas 10 vezes teve sensibilização Desista e tem um teste positivo, esqueça. Tá certo, doutora Adriana, mais uma vez, muito obrigado pela visita aqui, pelos esclarecimentos ao vivo. É um prazer, até eu ofereço o meu site, adrianaschmidt.com, onde os telespectadores podem encontrar mais informações sobre alergia. Ok, antes de um rápido intervalo comercial, vamos a uma discussão polêmica no país.